A Bovespa fechou em alta e atingiu 110 mil pontos, dando sequência às últimas 2 sessões. Essa é a nova máxima registrada desde o Carnaval. Para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora com o economista Marcos Sá. Boa noite, Marcos. O que essa alta representa na valorização do real? Olha, eu acho que nós estamos passando por um momento de transição de cultura, né? Houve uma quebra de aplicações de renda fixa e uma busca por rendas variáveis, tendo em vista a queda da rentabilidade na renda fixa. E o cenário pós-pandemia, a questão governamental federal, as contas públicas federais, a questão da eleição norte-americana, tudo isso são fatores que contribuíram para a valorização, digamos assim, das empresas brasileiras e, com isso, mais pessoas buscaram aplicar e investir na Bolsa. Tem também as projeções das vacinas, tudo isso, Pronto, né? O cenário pós-descobertas de vacina em todo o mundo também influenciaram nas ações não só da Bovespa, mas de todo o mundo. Quando né? você fala rendas fixas e variáveis, fixas na poupança... Poupança, renda fixa baseada em CDI, poupança é a mais conhecida e mais tradicional, né? Mas existem N outros fundos de renda fixa, de vários bancos, que todos se baseiam no CDI. Né? Então, hoje, o CDI está dando 2% ao ano, tá? Então, praticamente, tem fundos que chamam até de come-cota, né? Que está se cobrando mais pelo que se administra do que pela rentabilidade que está se proporcionando. Então, as pessoas estão em busca de novas formas de rentabilizar o seu dinheiro. E a questão da Bolsa, a nível mundial, já era bastante difundido. O brasileiro que tinha ainda aquela pé atrás com a questão de investir em Bolsa, né? E hoje está, principalmente com a turma jovem, está bem mais popularizado, né? Se discute muito em rodas de jovens sobre investir em Bolsa. Olha, o mercado tem um humor muito sensível, né? Sim. Que muda assim a qualquer hora. Sim. Mas pelas suas projeções, assim, né? Do que afeta o mercado e deixa de afetar e tal. Como é que você vê isso até nas próximas semanas? Dólar, né? Cenário norte-americano versus China, né? Isso aí afeta diretamente a economia mundial. Real frente ao dólar, né? Temos fugas de capital investido em outros países para o Brasil, por considerarem que o Brasil está recuperando a economia, que o Brasil está tendo melhores resultados em termos de indicadores de institutos de aprovação de crédito do Brasil. As políticas públicas e econômicas, eu acho que é toda uma contribuição favorável para isso. A gente vê com uma ideia que surgiu ali na fundação do Real, né? Com o Fernando Henrique Cardoso e todo aquele pessoal ali, que foi a valorização do Real frente ao dólar. Sim. Né? Chegou a ser 1 a 1, 1 para 1, né? E isso veio mudando com os anos, mas agora no governo do Bolsonaro, isso deu uma guinada, né? O Real foi bastante desvalorizado. Sim. O que você pensa disso? Olha, eu acredito que vai haver uma equalização de acordo com essas novas definições de cenário econômico e político, aprovações de reforma, quer queira, quer não, nós vimos uma crescente de aprovações de algumas reformas essenciais e essas reformas, digamos que foram suspensas por conta do cenário da pandemia, né? E agora, por último, o cenário eleitoral. Então, eu acredito que no próximo ano, no começo do próximo ano, existirá uma retomada da aprovação dessas reformas, até porque agora elas se fazem ainda mais necessárias do que antes, tendo em vista o quanto que foi gasto por conta da pandemia. E, com isso, eu acredito que tende a ocorrer uma equalização do real frente ao dólar. Mas para voltar aos patamares... Não, para voltar aos patamares de antes, eu acho que só se houvesse um fim do mundo em relação à questão do dólar norte-americano, mas para pelo menos voltar ao patamar de antes, de R$4 e alguma coisa. Marcos, sobre essa alta da Bovespa, né? Já há algumas semanas que a gente vem trazendo um dado positivo, né, no que diz respeito à Bolsa. E aí eu quero saber como é que isso se reflete nacionalmente aqui para a gente no Brasil. Você já falou que está mudando o perfil do investidor, né, por conta disso. E o que mais a gente pode notar de efeitos mesmo aqui para a gente no Brasil dessas altas? Olha, nós temos no cenário local, né, aqui no estado do Ceará, cerca de 10 empresas que ofertaram suas ações, que abriram capital, ofertaram suas ações na Bolsa de Valores. Então, isso é um empréstimo, digamos assim, né,
de dinheiro barato, onde você cede parte da sua empresa para terceiros e você é totalmente regulamentado pela CVM, Banco Central, as práticas de governança para atender aos próprios critérios da Bolsa. Então, isso traz o quê? Mais crédito para essas empresas, para que elas possam investir e crescer ainda mais. Crédito bom, crédito barato, crédito a um baixo custo, né? Então, nós temos no cenário local 10 empresas que se lançaram. Isso é uma abertura de mentalidade, tanto do empresário como do investidor, que passou a enxergar isso como uma possibilidade de rentabilizar o seu capital. Vou fazer uma pergunta. Você acha que o investidor brasileiro ele está mais maduro diante desses cenários que eu estou falando em relação a bolsas de valores? Eu tiro como exemplo aqui a questão do Grupo Mateus, que houve aquele acidente lá em São Luís e logo depois eles entraram na bolsa vendendo suas ações, né? E foi um sucesso absoluto. Sim. Ou seja, aquele acidente não influenciou nessa tomada deles diante do mercado. Isso é um sinal de maturidade? Olha, existe uma preparação bem antes de se abrir o capital e bem mais complexa para que você possa chegar e efetivamente abrir o capital. Então, um acidente pontual como esse pode afetar, mas também é uma coisa que, como o próprio nome diz, é um acidente. É diferente do caso do Carrefour lá em Porto Alegre, que ali foi um assassinato, né? Mas faz parte da atividade empresarial conviver com o risco. Então, todo empresário ele tende a querer minimizar esses riscos, mas não tem como se anular o risco. Você lida com pessoas, lida com equipamentos, lida com N fornecedores, N culturas, né, de empregado, fornecedor, cliente. Então, não tem como deixar de existir o risco. Mas foi um dos melhores hipóteses de abertura de capital das empresas do Norte e Nordeste, né? Surpreendeu até mais do que o próprio Apvida, né? Então, eu acho que é uma mudança cultural do empresário e do investidor, né? Da mentalidade do investidor de ir em busca de uma rentabilidade maior. A gente estava conversando aqui um pouco antes da nossa participação junta, né, Marcos? Sobre essa recuperação da economia surpreendente para todo mundo, até para você que é da área, né? Em vista da pandemia, né? E aí eu queria falar um pouco sobre isso. Por exemplo, o Pix, essa ferramenta lançada pelo Banco Central, é um resultado da pandemia, ela vem aí para também auxiliar nesse processo de recuperação, o não pagamento de taxas, essa celeridade no processo, né, de transferências bancárias e também um desconto, né, para as empresas que utilizam essa ferramenta. E aí, o que eu quero falar é deixar o telespectador e o leitor do nosso Jornal Otimista, que está sempre procurando notícias de economia, sobre a real conjuntura do Brasil frente a esse tipo de problema, né, que afeta claramente a economia, mas que mostra uma recuperação. Então, qual é o nosso status, digamos assim, né? Estamos bem, estamos nos recuperando, podemos confiar que vai continuar dando certo? Eu acho que a facilidade da informação, né, advinda com a internet, advinda com você ter a informação hoje online na palma da sua mão, a toda hora, a todo instante, tornou o empresário mais maduro, o investidor mais maduro, o contribuinte mais maduro. Então, houve uma mudança, primeiramente, de cultura, né? Então, o que antes era difícil, era distante, hoje se tornou acessível. Você pode procurar uma corretora e comprar uma ação de uma instituição. Antigamente você tinha que comprar lotes de ações, pelo menos, né? Você tem uma corretora que você pode ir lá abrir uma conta online e essa corretora você começar a comprar as ações que você deseja. Então houve uma mudança cultural e todos os elos envolvidos amadureceram com isso. Voltando para a questão do Pix, o sistema de pagamentos brasileiros é um dos mais modernos do mundo. Tá? Então, TED, quando foi criada, foi uma inovação. O Pix, eu acredito que não fique atrás disso também. Tá? Nós temos o sistema de pagamento brasileiro, temos a questão eleitoral, que é referência para o mundo, né? Nós vimos aí a polêmica norte-americana com as eleições, contagem, recontagem, ganhou de novo, enfim. Então, no Brasil, nós não temos isso, né? Teve uma polêmica... Esse é o Brasil que dá certo, né? Eu acredito que sim, ou espero que seja, né?
nós tivemos uma polêmica por conta de 2 horas o sistema fora do ar, né? Aí se especula N vertentes, mas que eu quero acreditar que as urnas são confiáveis, que é a melhor metodologia e por aí vai. Então, todo esse cenário de mudança cultural, de amadurecimento das pessoas, eu acho que contribui para uma tendência de que o país dê certo, sim, né? Nós passamos por momentos de uma grande pujança econômica no primeiro governo PT, no governo Lula, eu acho que todo mundo cresceu, todo mundo ganhou dinheiro, e passamos de momentos difíceis no segundo governo PT, Dilma e Temer, o Temer já trazendo um pouco mais para a realidade, já preparando um pouco mais o território para a entrega para o novo presidente e o novo cenário econômico. Então, eu acho que tudo isso contribui para um ciclo virtuoso, né, de crescimento, de desenvolvimento. A compra de ações, né, por qualquer pessoa, continua sendo ainda muito elitista ou já está mais universalizado? Bem mais universalizada. Antigamente, você teria que ter uma conta em banco, fazer um cadastro na corretora do banco e ter acesso ao home broker, né? Cada banco tem o seu. Hoje você pode abrir uma conta digital em uma corretora, tá? Online, envio de documentos, foto, digital, tudo de forma online, com o seu celular. E escolher se você quer comprar uma ação, ou 1000 ações, ou 100 ações, enfim. Então, assim, hoje, o acesso à informação e aos meios para você conseguir investir na Bolsa estão bem mais acessíveis. Marcos, só para a gente finalizar, também há, se você nota, também há um interesse maior do cidadão comum, das pessoas, de uma forma geral, em equilibrar, em organizar suas finanças, né? Talvez eu percebi isso no cenário de pandemia mesmo. Não sei se porque as pessoas ficaram com mais tempo para organizar mesmo as questões da vida, esse tipo de coisa, mas eu noto que as pessoas têm procurado alternativas, têm procurado orientação e informação para poder equilibrar gastos e recebimentos, né? Saber como aplicar, saber como organizar mesmo as suas finanças, fazendo com que haja esse investimento, essa injeção de dinheiro no comércio, inclusive, né? A gente também falou sobre isso anteriormente, né? Que o comércio, de uma forma geral, está se recuperando a passos largos, depois dos meses que ficou mesmo fechado, mas é possível afirmar que há esse comportamento de maior interesse na economia, nos assuntos econômicos e na organização financeira pessoal de cada um. Eu acho que volta para a questão da facilidade da informação, né? Nós vimos aí o brasileiro acompanhando as eleições norte-americanas, a votação das eleições norte-americanas. Então, esse cuidado também se volta para dentro de si, para dentro da sua casa, né? O que antes as pessoas tinham uma desorganização financeira, hoje muito se bate nessa questão, até mesmo nas escolas, para que as crianças já cresçam dentro de uma cultura de organização financeira. E com isso, o jovem acaba atraindo o pai, o adulto, o mais velho, para que coloque as suas contas em ordem e se planeje para o amanhã. A pandemia traz um outro cenário de risco de perder o que se tem, risco de não se manter o padrão que se tinha. E aí se passa a pensar mais racionalmente e menos emocionalmente. O Marcos, você estava falando agora há pouco que um dos indícios, né, que nos coloca, né, nesse patamar mais otimista em relação à Bolsa, principalmente aqui, é justamente o governo americano lá, que é o Biden, que deve assumir agora em janeiro, né? Ele já deu mostras de que não está muito feliz com a política brasileira, principalmente a política em relação à Amazônia, né? Ou também relacionado a essa questão do combate aos exploradores, né, da natureza. Eu queria saber o seguinte, dependendo dessa postura do Biden a partir de janeiro, as coisas podem piorar para a gente aqui? Olha, eu acho que se tem 2 discursos, um discurso antes, pré-assumir, né, um discurso eleitoral para palanques, e um discurso real da prática onde você vai administrar, né? Quando você está de fora do governo, você tende a jogar pedra, a criticar, a brigar, isso, aquilo, outro. Quando você está dentro do governo ou dentro da gestão, digamos que seja uma empresa, você não pode simplesmente ficar todo o tempo brigando, agredindo, jogando pedra. Você tem que tentar trazer para uma linha de normalidade e racionalidade. Então, eu acredito que esse discurso mude um pouco e se venha para práticas mais diplomáticas, mais realistas, de boa convivência no cenário internacional.
Tá bem, então. Obrigado, Marcos, pela participação. Boa noite para você.